Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí para falar do triunfo do Bahia sobre o Vasco da Gama, 2-1 na Arena Fonte Nova. E se a gente for analisar com calma, pessoal, o Bahia era para estar na liderança, hein? Porque naquela partida contra o Flamengo no Maracanã, o jogo estava 1-1 e o juiz inventou uma falta para o Flamengo em cima do Gerson. E aí o Flamengo no último minuto fez o gol da partida e venceu. Se o Bahia saísse com empate, hoje estaria absoluto na liderança. Então o Bahia só não está na liderança por causa daquele roubo naquela partida. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Está chegando para a briga. Rogério Ceni, abram alas, ele está chegando no F90. Vou falar uma verdade sobre A ele. torcida já pode se iludir ou ainda é cedo para acreditar no título? Cara, eu acho que o nosso objetivo aqui é trazer alegria para o torcedor momentaneamente. O torcedor tem que sonhar com tudo que ele quiser. É de direito. O que o time vem apresentando, eu acho que é muito louvável. Mas é uma evolução técnica, tática muito grande com relação ao ano passado. Bom, vamos lá. Lances na tela da vitória do Bahia diante do Vasco da Gama. Natália, foi um jogo em que a gente observou o Bahia muito intenso, tem sido essa marca do Rogério e com seus comandados, mas a gente pode colocar o Bahia nessa La Liga que nós criamos no futebol brasileiro, aqui de Palmeiras e Flamengo. O Bahia pode chegar ali junto com o Botafogo, mas vamos falar do Bahia agora especificamente. É um time que passa credibilidade assim para apostar em título? É um time que tem equilíbrio. É um time que dificilmente você vai ver desempenhar um futebol horroroso. Vai ver um time oscilando muito, os seus jogadores oscilando muito em desempenho. É difícil isso acontecer. Às vezes o Cauli joga um pouco abaixo, mas aí você tem o Everton Ribeiro, às vezes os dois estão jogando muito no mesmo nível, os jogadores de frente ali também resolvendo bastante, que é o caso do Everaldo e do Tassiano. O Everaldo ontem nem precisou fazer gol, mas é um Bahia com muito equilíbrio de jogo, desde que vem sendo colocada essa filosofia, as contratações. Se o brasileiro exige um time que tenha equilíbrio competitivo, o Bahia é um deles. Então, para mim, não será surpresa nenhuma, até pela demonstração financeira que fez o Bahia, né, com a SAF, o Grupo City, de buscar nomes importantes do mercado. O próprio Everton Ribeiro, que já não tinha tanto espaço assim no Flamengo, é um cara importante nesse Bahia. A movimentação, segurar alguns atletas e buscar em outros lugares. O Bahia tem hoje um planejamento de futebol que o credencia pelo menos um G4, G6. Ô Zé, quando o time tá bem assim, baladaço, a gente sempre olha e fala, é um time que apresentou novidade. No segundo turno, sempre os times estudam mais, vão tentar neutralizar, mas esse Bahia tem algumas alternativas bem interessantes, né? Talvez não seja tão fácil neutralizar, né? Boa tarde, Edu, boa tarde, Nath, Bubu, Birner, boa tarde a todos. Eu volto a falar aqui, eu acho que, primeiro, tem um bom treinador. Para mim, o Rogério é um dos principais treinadores do futebol brasileiro. Se você pegar todas as coletivas do Rogério, ele vai falar exatamente aquilo que aconteceu no jogo. Seja do time dele, seja do time adversário, se o time dele jogou bem, se o time dele jogou mal. Ele vai fazer uma leitura perfeita daquilo que foi realmente o que foram, né, os 90 minutos durante com toda a intensidade, com todos os detalhes. Eu acho esse Bahia muito competitivo. O Rogério sabe das características de cada jogador, você percebe, tira um, troca, coloca outro ali. Eu acho que encontrou, por exemplo, no Everton Ribeiro e no Caio Alexandre, são referências em termos de defesa, meio campo e ataque, aí é onde você precisa pensar o jogo, né? Que você tem o Caio Alexandre, que o ano passado jogou no Fortaleza e foi muito bem, no finalzinho do ano deu uma queda, esse ano voltou a jogar bem. O Everton Ribeiro, eu sou suspeito em falar, eu acho que é um grande jogador inteligentíssimo, um jogador que faz a bola correr, né? Um jogador que, como diria Pascoal, né? Ele antevê não só uma jogada, mas várias jogadas, isso facilita para quem está ao seu lado. E como a Nath falou, né? O Rogério é um cara muito exigente e você percebe esse time do Bahia o tempo todo correndo, intensidade, se entregando, e quando o Rogério precisa mudar as peças, ele muda, que ele tem muita qualidade no elenco. E é aquela história, a pressão deixa para o Flamengo, deixa para o Palmeiras, expectativa e tal.
E o Bahia vai devagarzinho se consolidando, se colocando ali na briga. Você vê, a gente não vê falar muito sobre o Bahia, né? Não tem muito alarde, não sei lá na Bahia, mas de uma forma geral a gente normalmente se posiciona, se pega mais nos, né, Palmeiras. O Eduardo Menezes não gosta quando a gente fala disso. Eu? Sim, porque outro dia sentado naquela cadeira, semana passada, quem são os times que concorrem ao título? Aí eu falei Bahia. Bahia? Não, falei Bahia. Eu vi, como é que eu fiz? Bahia, não sei. Eu fiz isso aí. É que eu lembro mais depois dessa discussão. Não, mas eu dei peso. O Bahia tá chegando. Da espanholização do futebol citada pelo Bubu. Isso. E a gente concorda. Palmeiras e Flamengo são os principais candidatos ao título. Porque são os maiores investimentos. Agora, tem alguns times que não podem ser descartados. E são poucos times. Sim. Não dá para descartar o Botafogo, não dá para descartar o Bahia, não dá para descartar o Atlético e talvez, acho que não sei ainda se dá ou não dá para descartar o Inter. Porém, tem uma janela de transferências que pode mudar cenários de campeonato. Estamos falando agora, né? Porque quando os elencos estiverem fechados no final da janela de transferências, a gente vai ter uma noção mais real, mais realista do que pode acontecer de fato no campeonato. Por exemplo, o Cruzeiro. Se o Cruzeiro fizer uma janela forte, você olha a pontuação do Cruzeiro, não dá para descartar. Nesse momento, eu não acho que o Cruzeiro tem chance de ser campeão brasileiro. Mas fez uma janela forte já, né? Os que já foram contratados... Mas é que o time que saiu muito de baixo. Mas mesmo assim, já é algo muito impressionante. Mas para brigar pelo título não, precisa... Não, para brigar pelo título não. Precisa demais, né? Então, sim, tem os dois principais candidatos e tem alguns times. Como, por exemplo, o Bahia, por exemplo, não tem torneios internacionais. Quer ver para te ajudar? Põe a classificação na tela. Você vai fazer de novo Bahia, duvida, Bahia? Não, eu. Bahia. Quem? Bahia. O nome principal. É isso. Bahia, olha lá a classificação. O Cruzeiro está em quinto, Birner. Mas o Bahia está em segundo. E o Palmeiras caiu para quarto lugar. Segundo só no saldo de gols. Exato. E ele perdeu o confronto direto com o Flamengo ali na Cruzeiro tem um jogo a menos, tá? Imagina se o Bahia tivesse empatado, como poderia muito bem ter empatado com o Flamengo, ele era o líder. Cruzeiro tem um jogo a menos. Sim. Então pode chegar a 23 aí se conseguir. O Atlético, Inter. O Cruzeiro vai ainda receber reforços. O Botafogo está contratando também o meia que foi campeão mundial, né? Almada. Da Copa, o Almada. Agora, o Bina lembrou da La Liga, isso que você citou. Então parece que temos algumas mudanças, hein? Eu colocava antes o Atlético Paranaense também, depois que o Cuca foi embora, não tenho como falar. E você pontuou isso. E as declarações também que estão saindo, né? No campeonato de pontos corridos, você vai ver a tabela na 38ª rodada. Na 30ª rodada você vai ver o Flamengo em primeiro e possivelmente o Palmeiras em segundo. O G2, nesse momento, foi alterado. O Palmeiras foi amassado pelo Fortaleza, mas no final das contas, o cenário não vai poder mudar. O Bahia está de parabéns. Você vê a faixa do Bahia, 59 é nosso, 88 também. 59, o Bahia, o Esquadrão de Aço, derrotou o Santos do Pelé na primeira Taça Brasil, era um mata-mata. Em 88, aí sim, eu e o Birner estávamos juntos, né? Acompanhando o grande time de Bobô, Charles. Quem nunca amou a elegância sutil de Bobô? Eu vi. Charles que depois foi comprado pelo Maradona. Exatamente. Eu amei a elegância sutil do Bobô. E comecei a amar ali naquele período de 88, timaço do Bahia. Foi campeão brasileiro, muito merecidamente, mas na reta final, mata-mata. Superou o Fluminense de forma brilhante, superou o Inter e tal. Nos pontos corridos, o Bahia montou de novo um grande time, investiu, mas ele ainda está atrás do Flamengo, ainda está atrás do Palmeiras. De potencial, então, de possibilidade, sim. De tudo. Então, assim, para mim, o Bahia... Mas do que vem apresentando de jogo... O Bahia vai para a Libertadores do ano que vem. E isso já é uma grande coisa. O Rogério Ceni falou, o torcedor pode sonhar com o que ele quiser. Pode sonhar com o título? Pode. O Leicester foi campeão da Premier League em 2016, ninguém acreditava. E a chance do Bahia ser campeão brasileiro, acho que é maior que a do Leicester. Eu não vou falar quem, mas o músico é meio que... Quem? Tem 3 pontinhos em mim. O quê? Opa, peraí. Aí não vamos ter que tirar até os melhores momentos dali. Aí não, o que é isso? Cada um entende o que é isso. Ser 3 pontinhos em mim. Não entendi. Não entendi. Pode ser tanta não coisa. entendi. Tudo bem. O fã de esporte ele não vai entender. Eu te mostro. Quando terminaram os campeonatos estaduais... Você que conhece as línguas mais estranhas do mundo, o que é ser 3 pontinhos? É uma grande incógnita. É uma grande incógnita.
mas aqui tem pontinho. Mas vamos lá, o que é aquele C3 Terminaram os pontinhos? Vamos ao estaduais. que interessa, vai. Eu peguei e falei assim, com a maior tranquilidade, e a mesa inteira concordou do Linha, não foi só eu, que eu tinha convicção, ou quase foi no Linha, certeza, hein? sim, que o Bahia e o Inter iam terminar à frente do brasileiro de Vitória e Grêmio. Cara, fala, Ixi, falou. Olha, destilou o ódio. Músico? músico. Toca Música qual? ruim que dói. É ruim? Hoje ele não Eu meditou. gosto, óbvio. Hoje ele não O meditou. cara tem milhões de Alô, fãs. choquei! Alô, choquei! Olha mesmo! Olha lá! Procura aí, eu não fã gosto de do tipo de esporte. música que o cara faz e eu respeito. Cada um Tá, ele ficou ganha bravo da vida. contigo. E resumindo, eu falei, não, eu só falei isso. E pra mim era uma coisa meio óbvia. E agora com o Bahia na posição que está, a câmera tá ali em você, por favor, pode responder pra ele. Responde pro Responda. músico. pra ele. Não. C3 pontinhos. Faz C3 Deus pontinhos. abençoe, você, tenha pra muita você. paz. É só isso. Fala não tenho nada C3 pra falar, nada. pontinhos. Fala pra Mas ele. é amor, mas sua música é ruim de doer. Eu sou. Só Não, eu não traduz, gosto. né? Tem gente que adora. Canta uma musiquinha, um trechinho. Não conheço. Não, conhece. Palavra. Ué, como é que você Palavra. fala que você não Pode gosta? ficar Quem que é? Não vi, Depois não eu- conheço Então, nenhuma mas música. canta Eu fui essa que ouvir. você já ouviu. Eu não aí. conhecia. Depois você me Canta, conta. canta um então. Depois a gente quer saber no Mas você não vai falar no ar. Claro Que eu não quero arrumar claro briga. que né? Só No intervalo. Não sei mesmo. Dá uma dica pro Vai. Kleber. O Kleber Dica. coloca Dica. trilha sonora aqui. Uma Vamos nota lá. pro Kleber. Mas aí, então, Mandem vídeos pedindo Isso. pra Birner interpretar a música. mas, aliás, sei. o convite do Vídeos. Zé é importante. Mandem vídeos, porque aí a gente quer ouvir a tua opinião a respeito do Bahia, do Botafogo. Bom, é são música times que torcedor do estão lá- Bahia. Estão lá Né? na Não é? cabeça Do do Vitória. Campeonato Não é, Brasileiro. foram olhar pra mim depois. Isso. Não é. E se você é flamenguista e palmeirense, Estranho. você tem preocupação com esses times. Quem vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, já que a gente passou de um terço já da competição. Olha só uma coisa. Então essa Sabe quem é o adversário do Bahia no domingo, né? é a pergunta pra você. Sabe qual é o próximo adversário do Bahia, né? Quem? São Paulo Futebol Clube no Morumbi. Sabe quantas vezes o Rogério Ceni como técnico, ou como tudo, né? Já ganhou tá do São Paulo? preocupado. Nunca o Rogério Ceni venceu o São Paulo. Então quero ver o Rogério Ceni ganhar do São Paulo no Morumbi. Ih, desafio. desafio? É um desafio. Ai, É um desafio. essa é a zica reversa. Quero ver. Não consegue nem disfarçar. O Bubu pegou essa hora. Não o super consegue nem trunfo dele. disfarçar. Eu vou bubuzar agora. Ele inverte. Vai, Tirou- bubuza, vou bubuza. bubuzar. Pegou a zica reversa dele do super trunfo assim. Pá! Jogou a carta mais pesada que ele tem. Pra tentar evitar que o São Paulo perca do Bahia É no domingo. isso. Isso o São Paulo ainda joga hoje. Cara, não precisa, porque o Você São tá Paulo é freguês do preparadíssimo. Bahia. Pega aí na história. Aí o Bahia costuma bater no São Paulo, né? Várias vezes. É Várias bem equilibrado vezes. o confronto. Então, Aumentou ainda mais a zica tá reversa. jogando Agora ele tá tudo que ele pode, demonstrando né? Quero ver o uma Rogério zica Ceni ganhar no reversa. Morumbi de São Paulo. Quero Bom, saber. Desafiou. Você vai domingo no São Paulo bater? Vai ir? Não. Tem Eurocopa. Tem. Mas eu tô tem curioso, Criciúma faz ainda. esporte. Por favor, manda aí, se vocês sabem aí, qualquer, né? às vezes saiu no choqueio. Línguas em algum lugar, estranhas, né? alguma coisa. O que já tem significaria aí, né? o C3 músico pontinhos. C3 pontinho em mim? Por Bom, favor. enfim. No Birner, pro Birner. Isto né? Por que eu colocado, falei por favor. isso? Isto colocado, o Coisa que a gente não Rodrigo devia ter Bueno dito, tem né? uma frase tão bonita que ele fala. "Oi, Edu, aprendo, um dia, cara. você sabe o que ele me 55 falou? a gente não aprende, é. Ô, Bina, sabe o que ele me falou? Ô, Bubu, É pra rabeiro, você só na frente. olhar a vida, você tem que mirar a estrela, você tem que mirar a lua. Porque se você falhar em algum momento, você atinge as estrelas. Se atira na lua. Se você errar, você acerta uma estrela. Então isso serve, e aí eu perguntando para vocês dois, para o caso do Bahia e do Botafogo, eu vou mirar a lua, eu quero ser campeão. Posso ir para a Libertadores, posso ir como vacilo, de repente, de Flamengo e Palmeiras, eu tô lá na boca e pum, campeão. É muito papo furado, ele tem que ganhar o próximo jogo. O que ele pode fazer de realista é ganhar o próximo jogo. Mas deixa eu te falar, Preparar a semana, o quanto mas é você, óbvio, possível. você acha que não passa na cabeça dos caras a gente pode ganhar esse título? Não, acho que tem que Tem que tentar. ser, tem que que passar. trabalhar isso. Tem que ter, tem Joga que pra ganhar passar. os jogos e Porque pra eu ganhar entendo o que você campeonato. está falando, Bino, que é o seguinte, na Europa tem muito clube que trabalha da seguinte maneira, nós vamos pegar a vaga de Libertadores e para eles é uma comemoração assim. Não, na Europa não Vai- se joga Libertadores. Então, não, vamos supor, para Champions. Ah, tá. Agora, se você abre uma Muito- coletiva... Nossa, você Olha, tá- do Rogério Ele fez ataque ali Meu fora. Deus Machado, a gente do vai céu. falar Ele mudou de depois. lugar e perdeu ele a paz. tá... O técnico do Juventude, Acho que o afasta Roger da Machado, cadeira. ele falou, o nosso objetivo, nosso trabalho vai ser para ir para a Sul-Americana. Eu pensei que ele ia falar, não, lutamos contra o rebaixamento, ainda mais com a assim, tragédia não. no Rio Grande do Sul. Ele falou, não, estamos trabalhando, vamos brigar pela Sul-Americana. Nosso trabalho, nosso foco é ir para a Sul-Americana. Gostei dessa... Mas a boa campanha do Bahia liga o alerta para Flamengo, Palmeiras, na opinião de vocês? Eu não sei se alerta, né? Os outros times jogam outras competições também. Libertadores, Copa do Brasil, todo mundo tem competições aleatórias. Ah, mas eu acho que Eu Palmeiras acho e Flamengo, os treinadores olham com muito Se respeito pro vacilar, Bahia. mas isso aí com respeito tem que muito ver. respeito. É um time que joga muito bem. E demonstra isso ao longo dos jogos, né? A gente pode pegar aí o jogo contra o Flamengo. O quanto foi equilibrado e o Bahia muitas vezes melhor do que o Flamengo na partida. Então, acho que
fica o alerta, e isso tem que ser trabalhado, e é trabalhado, acho que o Zé pode falar melhor disso, quando você entra no campeonato, você nem está pensando, nossa, a gente tem que fugir da zona do rebaixamento, não, tem que dar o melhor. E se o melhor for bater G4 ou campeão, ano passado o Botafogo vacilou. Red Bull Bragantino vacilou, estava ali podendo chegar, não teve gás. O jogador, ele acredita muito no que se fala no dia a dia, né? Se você fala que tá cansado, o cara chega no final de semana, antes de entrar no campo, ele já tá cansado, é psicológico. Tem uma palestra ou um pré-jogo do Rogério aí no vestiário que ele fala, se acostumem a ganhar, o jogador tem que ganhar, tem que colocar na cabeça que tem que ganhar, gostar de ganhar. Você trabalha isso durante a semana de várias maneiras, né? Você tem a intensidade dos treinamentos, aí você não deixar o treinamento lá embaixo, em termos de qualidade de treino, né? Então você cobra dos jogadores, você tem a intensidade. Hoje em dia não dá para dar migué, porque os caras têm aquela... O GPS, tem tudo, né? Velocidade, o quanto você correu, a intensidade de cada metro, cada segundo. Hoje não tem como... Comentarista, GPS é comentarista. Que não sabe por que o jogador usa. Isso aqui, dá praticamente todos os dados que o jogador, tudo aquilo que ele faz durante o treinamento, os treinamentos e os jogos... que ele compõe campo, mapa de calor... E é o seguinte, nos treinamentos é ainda pior, porque o treinador, ele tem o tablet, né? Ele fica ali na mão lá e o cara fica acompanhando. Aí ele chega assim, Edu, tá deixando dizer, vamos lá, precisa completar um pouquinho aqui. Imagina do Ramos. Abaixo tal. Sim. Para, esquece o Ramos. Ele defendeu o Ramos agora. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Foi no off. E aí eu acho que o Rogério trabalha isso no vestiário o tempo todo, né? Vamos ganhar. Olha, tá todo mundo falando de Flamengo, a gente tem que bater o Flamengo, bater o Palmeiras. Eu acho que isso tudo é trabalhado durante o dia a dia. O Rogério tem isso no DNA. Quantos anos ele ficou no São Paulo? De 90 até 2025. 25 anos, né? 25 anos ganhando títulos importantes e sendo um jogador importante. Sendo uma referência sempre, né? E isso é bom pro vestiário. A única coisa é que ele tem que tomar só o cuidado para não exagerar, porque às vezes o Rogério perde um pouquinho essa questão de Mas é importante a indignação que ele passa na derrota. Sim, mas você não pode. Porque hoje em dia a gente vê muitos que perdem e perdeu. Não, faz parte do futebol, não. Perder faz parte. Você já viu, Nath, acho que foi o Gattuso que falou isso. O Gattuso falou assim, na minha época, quando eu perdia, eu entrava em campo, quebrava tudo, quebrava no vestiário, quebrava tudo, ficava puta vida, o dia acabava para mim. Fez 3 pontinhos. Hoje o cara perde, eu entro no vestiário, o cara tá postando no Instagram, o cara tá tirando foto para colocar, eu falei assim, uma geração que já mudou. E é bom você ter um cara que cobra de você, né, todos os dias, exige o melhor. Exige que você cresça como jogador, evolua, porque eu aprendi com vários treinadores. O dia que o treinador deixa de pegar no seu pé, é porque ele não quer mais nada com você. Porque ele já não acredita em você. Porque ele já não quer mais... Vem cá, pode pegar as suas coisas e ir embora. E é assim que funciona. Eu acho que é um privilégio, por exemplo, você ter treinadores com histórico de títulos quando jogadores, né? Porque esses caras, eles ganharam e eles sabem o caminho também, né? Os detalhes, experiências para poder passar. Muitas vezes você pode chegar para o Rogério, não sei se esse é o caso, de você chegar, Rogério, vem cá, tal jogo, o que aconteceu? Como é que foi aquilo ali? Vestiário, entendeu? Não precisa só o Rogério passar. Chegar e, eu decido falar hoje, né? Não, senta aqui, vamos conversar. O Didi Simone, na Inter de Milão, era um cara simples, mas ele sentava na Itália tem o costume, né, de você almoçar, ir para o bar, tomar o expresso, né? Ficar conversando 5 minutos e cada um ia para o seu quarto para descansar para o jogo. Acabava o almoço, o Didi Simone, que era o treinador, sentava com a gente aqui, ficava conversando e tal. E naquele momento ele falava, em tal jogo, quando eu vi, assisti, passava a experiência dele. Para um menino de 20 anos, como era o meu caso ali, 19, você olha assim, você fala, o treinador está do meu lado, está falando coisas. Aí eu tenho o Simeone, que tem 28 anos, eu tenho 20, também está começando a falar, tem o Aaron Winter, aí você começa a juntar todas essas experiências, você leva para campo. Você começa a entender o mundo em que você vive e o que você pode fazer e o que você pode ganhar. E o Rogério foi campeão, Zé, como treinador e como jogador nos pontos corridos. E o Rogério tem essa possibilidade. Então toca pra gente mudar de assunto para um outro tema político. Na condição de... Eu sou o B3 pontinhos, né? B3 pontinhos. É o seguinte... O trabalho do técnico Rogério Ceni... Vamos esquecer essa batalha. Você é B3 pontinhos. O trabalho do técnico Rogério Ceni é fundamentado em 2 pilares.
em 2. O primeiro, posse de bola. Ele gosta de ter o controle do jogo, os times dele têm que ter a bola, que é aquela filosofia Guardiola, quem tem a bola joga, é uma forma de defender, se o adversário não tem a bola, ele não faz gol em você, em tese é isso. Ele fez isso no Maracanã contra o Flamengo do Tite. Isso. Ele teve o controle do jogo, acabou perdendo, bola parada e tal, mas o Rogério Ceni como técnico, ele é obcecado por isso, em ter o controle do jogo pela posse de bola. Esse é o pilar número 1 do trabalho do técnico Rogério Ceni. O segundo é valorização absurda, extrema, total do Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni, talvez com uma mentalidade mais europeia, né, que na Europa o campeonato regular de pontos corridos é o que pauta. Claro que você tenta avançar nas Copas e tal, algumas são mais importantes que outras, mas o Rogério Ceni sempre deu muito valor ao Campeonato Brasileiro, sobretudo na era dos pontos corridos. Às vezes, assim, o time dele estava derrapando, estava lutando contra o rebaixamento até, e todo mundo empurrando, foca nas Copas, mas não era o desejo dele. Então, no Bahia, por exemplo, ele perdeu o Campeonato Baiano por Vitória, ele perdeu a Copa do Nordeste, saiu na semifinal para o CRB. É claro que ele queria ter vencido, só que desde o começo esse projeto que ele abraçou no Bahia, Grupo City, né, o Bahia City e tal, não sei o quê, é para tentar colocar o Bahia na posição mais alta do Campeonato Brasileiro. Não passar susto lá embaixo, como ele quase caiu, né, o ano passado. Acumular pontos e aí vai ver o que vai dar. E esse ano é foco no Brasileiro. A temporada 2024 para ele é para levar o Bahia a Libertadores, como Fortaleza conseguiu. Né? Obrigado, viu, sobre essa situação do Vasco, mas também, claro, sobre o Estupiñán. Nos últimos 2 jogos fez 3 gols, Mário Marra. Pois é, 6 finalizações, destas 5 foram no alvo. Ele precisa só, olha só, de 2 chutes para marcar e vitórias garantidas com gol 2. Mais uma vez, ele apareceu ajudando o Bahia. Presença diária, engraçado, né? A gente não via, não sei o Breiler, tá? Eu não via antes o Bahia jogando com 2 mais atacantes. Aí alguém vai falar assim, mas o Tassiano não é. Tá, mas ele é também. Ele tem procurado ocupar o espaço muitas vezes. Guardadas as devidas proporções, o Tassiano faz o papel do Bellingham no Bahia, vindo mais de trás, entrando... Não, guardadas as devidas proporções. Mas gostei. Tá sem gol, né? Vamos chamar o Vogan. Vamos chamar o Vogan para narrar. Então, aí esse lance já mostra, né? Assim, olha lá, quem está chegando na área, né? Tem sempre um jogador chegando na área, nem sempre é o Everaldo, e o Tassiano buscando espaço. Só que essa movimentação é tão intensa, Bruno, que ela acaba cansando o adversário e cansando os jogadores de ataque do Bahia. Aí você começa a tentar explicar como o banco do Bahia dá resultado. Porque os adversários estão cansados e quem entra mais ou menos na mesma função. Só que o Estupiñán já foi jogador de Premier League, né? O Estupiñán é um jogador que ele tem muito boa definição. Você pedir para ele carregar a bola durante um campo inteiro, ele vai ter dificuldade. Mas se você pedir, fica na área e faz os gols, ele vai fazer o que ele sempre fez na vida, muito gol. E o Bahia, então, vai minando a energia do adversário e vai trocando peças que às vezes alteram a velocidade, às vezes alteram onde a bola vai chegar. É um time que está muito bem encaixado. Tá bem encaixado mesmo e vai somando os pontos, está ali na parte de cima. E tem algo, Breiler, que os outros times que estão aí nessa fase da classificação não têm, que vai ser o foco total no Campeonato Brasileiro. Porque em determinado momento o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, o Atlético, o Cruzeiro, essas equipes vão dividir as atenções dela, principalmente delas com as competições internacionais. Sim. Nesse sentido, o Bahia não vai ter essa preocupação. E o jogo de ontem, Bruno, só consolidou a perspectiva do Bahia, que hoje é de luta pelo título. Eu não caio nessa de que o Bahia é um time que está acima das expectativas, que está fazendo algo que daqui a pouco não vai aguentar segurar o rendimento, porque os sinais são de um Bahia coletivamente muito forte. E a gente já começa a enxergar uma virtude que é importante em pontos corridos, que é o Rogério utilizando bem o banco e os jogadores do banco dando resposta ao treinador. Então, o Biel, mais uma vez, participando bem, o Estupiñán sendo decisivo. Então,
a gente já enxerga um Bahia além do meio-campo. O meio-campo do Bahia é um negócio espetacular. Sim. Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, Jean Lucas, quando se aproximam, sempre sai coisa boa. E ainda com o acréscimo do Tassiano fazendo esse papel, voltando muito para articular. Mas a gente já começa a enxergar uma profundidade de elenco no Bahia que, dependendo dos reforços no meio do ano, e certamente o Bahia vai se movimentar para isso, até pela perspectiva de título, eu vejo que o Bahia tem um bom técnico, um bom elenco, uma ótima base titular, e esses, para mim, são requisitos básicos na luta pelo título. Então, não vejo o Bahia hoje como um azarão. O Bahia hoje, pela forma como investiu no elenco e pela forma como está jogando, para mim, impõe respeito e pode ter condições de lutar até o fim pelo título. Se você hoje não está apaixonado pelo meio-campo do Bahia, você não sabe o que é amar. Não é por aí? Totalmente. Não é amar. Assim. Porque, assim, tem o que o Breler falou, né? Porque é um meio-campo que joga como quem administra o clube quer, de uma maneira que o treinador gosta e que a torcida até exigia do antigo treinador e não via. E a gente está falando, né, Bruno, de uma opção por ser assim. É como você disse. Tá no estatuto. Que tem que privilegiar a posse da bola, que tem que privilegiar a qualidade, o bom manejo. Mas é uma posse... Manejo não que maneja com a mão, né? Mas é uma posse e, ao mesmo tempo, procurando... Porque esse era um questionamento que os torcedores tinham com a antiga maneira do time jogar. Isso, é a posse que vai em direção ao gol. Que é o que o Rogério gosta. O objetivo é rápido quando tem a bola, para envolver o adversário e para jogar em cima do adversário. E o Vasco, por mais que esteja nessa situação, ontem foi um time muito combativo, que foi para Fonte Nova para fazer um jogo, para tentar anular o Bahia, mas ao mesmo tempo jogar. Então, impôs... A expulsão foi determinante, né, Breler? Foi determinante, mas o Vasco impôs muita dificuldade ao Bahia, mas o Bahia não renunciou à maneira de jogar. Continuou forçando no meio campo, continuou tirando ali o aspecto físico do Vasco, até que a expulsão foi determinante, mas ainda assim não dá para tirar os méritos do Bahia. É um jogo de muita imposição técnica. Para deixar claro essa questão, é determinante. É determinante para aumentar o desequilíbrio da partida. O Bahia poderia vencer no 11 contra 11. O Bahia criou situações para vencer no 11 contra 11. A expulsão mina o Vasco, mina a energia do Vasco. E aí fica aquela situação, do Bahia vai continuar te atacando. Sim. E você só tem agora 10 para defender. Eu vou chamar o Carlos Eugênio Simon para falar então da expulsão. Antes, só... O velho? Vou chamar o velho. Na dúvida a gente chama o velho. Mas antes eu vou chamar o novinho, que é o Pedro. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia sobre o Vasco. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.